Olá, amigos! Hoje eu vim compartilhar um pouquinho com o projeto Pão Nosso, do Grupo Espírita Jesus e Caminho. Hoje nós iremos para o capítulo 32 do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 32 é intitulado Cadáveres. Primeiramente, o benfeitor Emmanuel traz uma citação de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 28. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Inicialmente, a gente percebe que Jesus quis retratar uma situação comum e corriqueira naqueles dias e atualmente. Qual seria essa cena corriqueira, né? Quando a gente verifica uma carniça, um resto de matéria orgânica morta em decomposição, que acaba atraindo outras aves, urubus, é uma cena comum. E o que Jesus quis ensinar com essa comparação? Iniciando a leitura. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes, que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos, visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desses jaez, que apenas acusam os próprios autores. A gente já consegue perceber com o texto, né, que o amigo Emmanuel vem nos falar e vem lançar luz sobre o fato semelhante à decomposição da matéria orgânica morta, que, de certa forma, atrai a matéria orgânica morta, de certa forma, ela elimina, ela produz um odor que para a gente é desagradável, né? Mas é justamente esse cheiro de podridão que atrai os urubus, as aves de rapina, que de alguma forma se alimentam daquela matéria orgânica morta. A gente pode comparar essa matéria orgânica às nossas energias, que não deixa de ser uma forma de representação da matéria, só que uma forma muito mais sutil, que são as nossas energias, o nosso campo vibratório. E esse campo vibratório, da mesma forma que a carniça, esse campo vibratório ela pode emitir cheiros. O que seriam os cheiros, né? O padrão do nosso campo vibratório. Quando é um padrão negativo, pesado, a gente acaba atraindo outras energias e outros seres que vibram nessa mesma sintonia. Da mesma forma, quando a gente tem um padrão vibratório elevado, sutil, a gente consegue emanar como um perfume, né? Como perfume de rosas, que tem um cheiro agradável, que atrai os seres que se afinizam com esse cheiro. Então, quando nossa vibração está muito baixa, nosso padrão vibratório está muito baixo, a gente acaba atraindo outros espíritos encarnados ou desencarnados que vibram nessa sintonia e que de alguma forma precisam se alimentar dessas energias. E aí, o benfeitor Emmanuel vem nos dizer que a maioria dos casos, né,
se não todos os casos de obsessão, de subjugação, se comparam a esta situação. Adianta simplesmente espantarmos as aves que estão ali e deixarmos a matéria orgânica apodrecendo no mesmo local? Não adianta, porque novamente virão outros. Da mesma forma, quando a gente trata de um processo de obsessão, a gente precisa dar foco inicialmente para o indivíduo. O indivíduo que está sofrendo aquele processo, de alguma forma, ele está atraindo essas vibrações. Identificar a fonte dessa energia, a usina dessa energia pesada, desse padrão vibratório, né? Na maioria das vezes, a gente pode constatar que essa usina são as imperfeições humanas, né? Nossos defeitos, nossas dificuldades, que acabamos afinizando, né? E ficando suscetíveis a tais influências. O benfeitor continua. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões, quando se alimpa o campo em que permaneciam. O homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o sol divino da espiritualidade te penetre. Enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Um fato físico que aparentemente nos é enigmático, né? Com o tema cadáveres na mensagem, nos traz uma reflexão e um aprendizado que vai muito além. Percebermos que essa comparação mostra muito também da dinâmica da vida, do ritmo da nossa vida, das nossas vibrações, do que estamos atraindo, do que estamos escolhendo pensar, agir durante o nosso dia, nossa rotina e, consequentemente, quais são os seres, né, as vibrações que estamos atraindo para cada um de nós. Então, da mesma forma, a gente precisa, primeiramente, cuidar do nosso espírito, daquela famosa reforma íntima, né? Que todos precisamos fazer dentro de nós. Quando se trata de casos de obsessão, de subjugação, é importantíssimo também, né, conseguir dar uma assistência àqueles espíritos sofredores que se aproveitam ali do momento, da fraqueza do indivíduo. Mas o mais importante, o primordial, é que o próprio indivíduo tome consciência da mudança necessária para que ele próprio consiga modificar a fonte que está dentro de si, né? Que pela mensagem Emmanuel compara a um cadáver, como se carregássemos diversos cadáveres dentro de nós. São nossas imperfeições, né? Então, tratar essa fonte, tratar essa usina que nos faz mal e que atrai outros espíritos que vibram assim, é o mais importante, é o primordial. E na medida em que a gente consegue se ajudar, se melhorar,
a gente vai estar ajudando também esses outros irmãozinhos que também estão perdidos e que precisam de ajuda. O nosso exemplo pode ser a melhor ajuda. A nossa capacidade de mudar, de querer vibrar de outra forma, cultivar bons hábitos, cultivar bons pensamentos, fazer o bem, o exercício da caridade é tão importante. O estudo das mensagens, das informações, né, que temos, materiais tão vastos na doutrina espírita, como essa simples mensagem, mas que nos agrega e nos ajuda tanto. Então eu agradeço a oportunidade e agradeço muito a atenção, a caridade de cada um de vocês em me ouvir, que possamos sempre estar trabalhando em nosso íntimo, buscando melhorar a cada dia.